Joana era conhecida como a garota mais pobre da cidade. Não tinha herança, nem ajuda, nem saída fácil. O único bem da família era um carro velho, e ela vendeu. Usou esse dinheiro para comprar uma fazenda que ninguém queria, telhado caindo, sem água, sem cerca. A cidade inteira riu. O homem mais rico disse: "Essa terra já é minha, ela só não sabe ainda." Mas ninguém ali imaginava que aquela garota ia destruir o império dele, sem pedir licença para ninguém. Joana Mota cresceu numa casa onde o dinheiro nunca sobrava, mas a dignidade nunca faltava. O pai, seu Dário, tinha as mãos mais calejadas da rua. Acordava antes do sol, consertava carro dos outros na garagem de casa e chegava ao fim do dia com graxa nos braços e orgulho no peito. A mãe, Dona Ruth, lavava roupa dos vizinhos, estendia cada peça no varal com um cuidado que parecia de mãe cuidando de filho. A família não tinha muito, mas tinha ritmo, tinha respeito e tinha um Fusca 74 enferrujado que seu Dário chamava de parceiro de trabalho. Joana era a filha mais velha. Tinha 22 anos, olhos que não largavam fácil de uma ideia e uma teimosia que a mãe chamava de defeito. E o pai chamava, nos dias bons, de virtude. Ela cresceu ouvindo de todo lado que gente pobre não sonha, apenas sobrevive. Ouvia, mas nunca acreditou. Numa tarde de semana, Joana estava ajudando o pai a organizar papéis de um cliente quando encontrou um documento que não era daquele cliente. Era uma intimação bancária antiga, jogada entre outras folhas sem importância. O nome no papel era Fazenda Novo Horizonte. Ela não conhecia. Perguntou ao pai. Ele deu de ombros, disse que era aquela terra lá no limite da cidade, abandonada há anos, que o último dono tinha morrido endividado. Ninguém quis mais. Banco tomou. Joana dobrou o papel, guardou no bolso e foi embora sem dizer mais nada. Nos 2 dias seguintes, ela pesquisou tudo que encontrou sobre a fazenda. O terreno era acidentado em alguns pontos. A sede estava com o telhado cedendo. O pasto tinha sido tomado pelo capim-navalha e a reputação do lugar era de terra amaldiçoada. 4 anos penhorada ao banco. Nenhuma proposta apresentada. Ela foi ao banco, conversou com o atendente mais novo que encontrou no balcão, fez perguntas simples e voltou para casa com uma certeza que não cabia no peito. À noite, sentada na mesa da cozinha com um caderno de anotações na frente, Joana fez as contas. Eram contas que não fechavam do jeito que a maioria fecharia, mas fechavam de um jeito que ela entendia, com tempo, trabalho e uma entrada que doesse agora para não doer sempre. O único bem de valor real que a família tinha era o Fusca do pai. Ela dormiu pouco naquela noite. Na manhã seguinte, Joana sentou com seu Dário antes de ele ir para a garagem e contou tudo. Falou da fazenda, do financiamento, da entrada que precisava. Seu Dário ouviu em silêncio até o fim. Depois, levantou da cadeira, pegou o pano que usava para limpar as mãos e ficou olhando pela janela por um tempo que pareceu longo demais. Não disse sim, não disse não. Disse: "Preciso pensar." Mas Joana já tinha tomado a decisão. Vendeu o Fusca por 3.200 roles. Assinou o financiamento com o histórico de crédito ralo que tinha no limite do que o banco aceitou. E quando chegou em casa com os papéis assinados, seu Dário já sabia. Alguém da cidade tinha ligado antes dela chegar. Ele não chorou de emoção, chorou de vergonha e de raiva. Virou as costas para a filha dentro de casa, foi até a garagem, sentou na soleira onde o carro sempre esteve e ficou olhando para o chão vazio por horas. Dona Ruth não conseguiu olhar nos olhos de Joana por 3 dias. O silêncio daquela semana pesava mais do que qualquer briga, e Joana dormia, sentindo esse peso nas costas. A notícia varreu o Cruzeiro do Vale em menos de 2 dias. Na padaria, no salão, na frente da igreja, a filha do Dário comprou a Fazenda Novo Horizonte, a mesma que todo mundo sabe que não presta, com o carro do pai.
A risada vinha junto com a notícia, como se uma não existisse sem a outra. A humilhação mais pesada veio numa tarde de sexta-feira, na fila do mercado. Joana estava com uma cesta pequena na mão. Arroz, feijão, o básico para a semana, quando o homem atrás dela, um comerciante que conhecia o pai desde sempre, disse em voz alta para o amigo do lado, sem nem fingir que era conversa particular: "É ela! Aqui comprou aquela fazenda podre com o dinheiro do carro do pai." O amigo olhou para Joana de cima a baixo e respondeu com um sorriso que não era simpático: "Menina, você tem coragem ou não tem juízo?" Teve risada. Teve gente na fila que virou o rosto para o lado fingindo não ter ouvido. Teve uma moça mais jovem que olhou para Joana com uma expressão que misturava pena com constrangimento. Joana ficou de frente para o caixa. Não virou, não respondeu. Pagou as compras, pegou a sacola e saiu. Só do lado de fora, parada na calçada com o sol batendo na testa, ela percebeu que estava com a mão fechada com força dentro do bolso. Abriu devagar, respirou e foi embora. No mercado, uma mulher comentou com a vizinha: "Pobre sonha demais, aí é o que dá." Joana ouviu, não respondeu, mas guardou tudo. Mas quem deu o tom foi Silvio Saraiva, o homem mais rico do município. 58 anos, barriga de quem nunca passou fome e um sorriso que não chegava aos olhos. Dono das melhores terras da região, do maior rebanho, de um vereador que votava como ele mandava e de uma influência que fazia prefeito abaixar a cabeça sem precisar pedir. Quando alguém mencionou o nome de Joana na frente dele, Silvio não riu. Ficou quieto por um segundo e disse com a calma de quem já sabe o fim da história: "Deixa, ela vai me trazer aquela terra de bandeja em menos de um ano." Não era arrogância sem motivo. Silvio sabia algo que mais ninguém sabia. A fazenda Novo Horizonte fazia divisa com uma área estratégica que ele queria comprar há anos para expandir seu território. E ele já tinha um acordo informal com o gerente do banco para assumir a dívida de Joana assim que ela começasse a atrasar as parcelas. Para Silvio, Joana não era uma ameaça, era uma etapa. A filha dele, Verônica, era diferente do pai em tudo, menos no resultado. Ela não era calculista, era cruel por prazer. 24 anos, carro importado que o pai pagou e uma necessidade constante de que todo mundo soubesse que ela estava acima. Quando a história de Joana virou assunto, Verônica filmou o Fusca enferrujado ainda parado na rua antes de ser levado e postou nos stories com um sorriso: "Gente, alguém sabe de quem é esse carro? Tô preocupada com o visual da cidade." Riu. Os seguidores riram junto. Joana viu, guardou. No sábado seguinte, ela pegou as poucas coisas que cabia numa mochila, colocou um colchão fino no banco traseiro de um carro emprestado e foi até a fazenda Novo Horizonte pela primeira vez como dona. O que ela encontrou lá fez o estômago virar. A sede estava com parte do telhado cedida para dentro, a cerca estava destruída em vários pontos. O pasto não aguentaria um boi magro. Não tinha água encanada funcionando, não tinha energia elétrica, não tinha nada que lembrasse um lugar habitável. O mato tinha tomado conta de tudo com uma força que parecia deliberada, como se a terra estivesse de propósito testando quem chegasse. O vizinho mais próximo, um homem de 60 anos chamado Cido Ferreiro, apareceu na divisa quando viu o carro parar. Cruzou os braços, olhou o terreno, olhou Joana e disse sem cerimônia: "Mais uma que vai jogar dinheiro nessa terra maldita. Volta para a cidade, menina." Joana olhou para ele, depois olhou para o terreno, depois foi até o galpão, pegou uma enxada que estava encostada na parede coberta de ferrugem e começou a trabalhar. Cido ficou um tempo olhando do outro lado da cerca. Depois foi embora sem dizer mais nada. Naquela noite, Joana dormiu no colchão no chão da sede, com o telhado rangendo no vento lá em cima.
Ficou olhando para o teto com os olhos abertos por um tempo, ouvindo os barulhos do lugar, se perguntando se tinha errado. Mas pela manhã ela levantou antes do sol e foi trabalhar. O que ela ainda não sabia era que do outro lado da cidade, Silvio Saraiva estava tomando café com o gerente do banco, e os dois conversavam sobre ela com a tranquilidade de quem resolve um detalhe pequeno. Silvio Saraiva não nasceu rico. Ele gostava de lembrar disso quando queria impressionar alguém. Dizia que havia construído tudo com as próprias mãos, que havia trabalhado enquanto os outros dormiam, que cada hectare tinha suor seu. E era verdade, em parte. O que ele deixava de fora era o resto. As manobras, os acordos feitos em silêncio, as famílias que ficaram pelo caminho sem entender direito o que tinha acontecido com suas terras. Aos 58 anos, Silvio era o tipo de homem que enchia o ambiente sem precisar levantar a voz. Chegava num lugar e as pessoas ajustavam a postura. Não por medo declarado, mas por um instinto antigo de que aquele homem tinha algo que a maioria não tinha: a capacidade de esperar. Paciência era a arma principal de Silvio. Ele não resolvia problemas com pressa. Ele os deixava madurar. Por isso, quando o nome de Joana Mota começou a circular pela cidade, junto com a história da fazenda, Silvio não sentiu nada que se parecesse com preocupação. Sentiu uma satisfação discreta. A fazenda Novo Horizonte estava na fronteira de uma área que ele queria incorporar ao seu território há quase uma década. Tentou comprar quando o antigo dono ainda estava vivo. Não conseguiu. Tentou negociar com o banco assim que o terreno foi penhorado. O processo travou em burocracia. E então apareceu Joana, vendeu o carro do pai, assinou um financiamento no limite do crédito que tinha, e Silvio entendeu que o destino tinha um senso de humor. Ele foi ao banco numa manhã de segunda-feira, pediu para falar com Hélio Brandt, o gerente, e os dois tomaram café na sala dos fundos com a porta fechada. A conversa foi curta. Hélio sabia o que Silvio queria antes de ele terminar a primeira frase. O acordo era simples. Assim que Joana atrasasse as parcelas e Hélio achava que seria questão de meses, Silvio assumia a dívida nos termos que quisesse. A fazenda voltaria para as mãos certas. Hélio receberia o que sempre recebia por esse tipo de favor. Silvio voltou para casa satisfeito. Não havia pressa. Só precisava esperar. O problema era a filha. Verônica Saraiva tinha 24 anos e herdou do pai a necessidade de vencer. Só que no pai isso se traduzia em estratégia. Em Verônica se traduzia em crueldade rápida e visível. Ela não conseguia ver alguém subindo sem precisar empurrar de volta. Era maior do que ela esse impulso. Uma coceira que só parava quando a outra pessoa demonstrava que havia caído. Quando a história de Joana virou comentário na cidade, Verônica não perguntou para o pai o que fazer. Simplesmente pegou o celular, foi até a rua onde o Fusca ainda estava parado antes de ser levado, filmou o carro enferrujado e postou nos stories com a legenda: "Gente, alguém sabe de quem é esse carro? Tô preocupada com o visual da cidade." Deu risada olhando para a câmera. Os seguidores responderam em segundos. Silvio viu o story mais tarde e não disse nada para a filha. Por dentro, achou desnecessário. Não por empatia, por estratégia. Chamar atenção para um adversário que você quer engolir em silêncio é erro de principiante. Mas Verônica nunca teve paciência para a estratégia. Joana viu o vídeo naquela mesma noite, deitada no colchão no chão da sede. Ficou olhando por alguns segundos. Não respondeu. Fechou o aplicativo e colocou o celular de lado. Mas guardou. A fazenda não era só abandonada. Era um acúmulo de problemas empilhados. Cerca destruída, sem água encanada, sem energia. Cada litro de água era carregado. O celular carregava no carro de um vizinho distante, que deixava a tomada do lado de fora por gentileza, mas não gostava de conversa.
Joana decidiu começar pelas aves caipiras e pelos suínos. Ciclo curto, área menor, mercado local que ninguém estava abastecendo direito. A rotina era brutal. Acordava com o sol, trabalhava até anoitecer, comia o que tinha, dormia pesado. Os primeiros dias foram de limpeza pura. Cortar capim na valha, recolher entulho, remendar cerca com arame encontrado no fundo do galpão. As mãos foram abrindo rachaduras antes do fim da primeira semana. O vizinho Cido Ferreiro aparecia às vezes na divisa, olhava o trabalho e ia embora sem falar. Uma vez, ficou parado mais tempo do que o costume, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas virou as costas antes. Foi numa tarde de quinta-feira que seu Dário apareceu. Joana estava de costas, trabalhando na cerca, quando ouviu passos na terra seca. O pai estava na entrada com uma muda de alface na mão e o orgulho todo dobrado dentro do peito. Ficou olhando o terreno, a sede, o galpão com a porta improvisada de tábua velha. Não disse nada. Foi até o galpão, encostou a muda de alface na parede, pegou uma enxada e foi trabalhar do lado da filha sem abrir a boca. Os dois ficaram assim até o sol baixar, lado a lado, em silêncio, com a terra na mão. Nenhum dos dois falou sobre aquele momento, nunca, mas a partir daquele dia, seu Dário voltou. Nem todo dia, mas voltou. As cercas foram tomando forma. Os primeiros animais chegaram num sábado, num caminhão velho que cobrou mais pelo frete do que ela queria gastar. Ela pagou sem reclamar. Parecia que o pior havia passado. Na segunda-feira seguinte, um homem com pasta na mão e plaquinha da prefeitura apareceu na entrada da fazenda. Entregou um envelope sem fazer contato visual e disse apenas: "A senhora vai precisar assinar o recebimento. Auto de infração. Denúncia anônima de irregularidade ambiental. Todas as atividades comerciais suspensas com efeito imediato." Joana leu o documento 3 vezes. Olhou para o homem, que já estava voltando para o carro. Do lado de fora da cerca, as aves caminhavam no terreno sem saber que acabavam de virar um problema sem solução à vista. E em algum lugar da cidade, Silvio Saraiva tomava o café da tarde sem pressa, exatamente como havia planejado. O auto de infração era uma folha de papel, mas pesava como uma pedra. Joana leu o documento pela 4ª vez na manhã seguinte, sentada na soleira da sede com o café esfriando do lado. A denúncia era anônima, a irregularidade apontada era vaga. Possível impacto ambiental em área de preservação limítrofe, sem especificar o quê, sem foto, sem laudo. O fiscal tinha assinalado 3 campos, assinado embaixo e ido embora. Era o tipo de documento que parecia fraco para quem entendia. Para quem não entendia, era uma parede. E Joana não entendia. Ela foi à prefeitura na terça-feira de manhã cedo, com um envelope na mão. A atendente do balcão leu o número do processo, olhou para a tela e disse que precisava ir ao setor de meio ambiente. Lá, uma moça com pressa disse que o processo estava em análise e que ela precisava aguardar notificação. Joana perguntou quanto tempo. A moça disse que não sabia. Joana perguntou com quem podia falar. A moça disse que o responsável estava em reunião. Na quarta-feira, ela voltou. O responsável estava em campo. Na quinta-feira, de atestado. Na sexta, havia um substituto que não tinha acesso ao sistema ainda. Enquanto isso, as aves cresciam. Os suínos comiam. Os dias passavam. E a parcela do financiamento não esperava por reunião nenhuma. Joana fez as contas no caderno numa noite e ficou olhando para os números por um tempo sem piscar. Se não conseguisse vender a primeira leva de frangos dentro de 3 semanas, não fecharia o mês. Não havia reserva. Não havia plano B. Havia a fazenda, os animais crescendo sem destino e um processo parado numa gaveta de alguém que nunca estava disponível. Ela não contou para o pai, não contou para a mãe. Dormiu mal por 5 noites seguidas.
Na manhã da quinta noite, ela acordou antes do sol, como sempre. Foi até o cercado para verificar os animais e encontrou um dos leitões morto no canto do chiqueiro. Não havia sinal claro do que tinha acontecido. Doença, talvez. Estresse, talvez. Ela ficou agachada na frente do animal por um tempo, com a mão no joelho, olhando. Não era o prejuízo maior do mundo, mas era o que faltava para o peso da semana virar pesado demais. Ela se levantou devagar, deu 2 passos em direção ao galpão e teve que parar. Encostou a mão na cerca de madeira, fechou os olhos por alguns segundos. O cansaço havia chegado de um jeito que não era só físico. Era o tipo que vem quando o corpo decide cobrar de uma vez tudo que a cabeça mandou ignorar. Ficou ali parada, respirando, até a tontura passar. Depois foi buscar uma pá, cuidou do que precisava ser cuidado, lavou as mãos na torneira do lado de fora e voltou para dentro. Fez café. Sentou, pegou o caderno. Não contou para ninguém. Nelson tinha 38 anos e o tipo de rosto que carrega cansaço mesmo quando está descansado. Tinha voltado para Cruzeiro do Vale 2 anos antes, depois de uma carreira destruída na capital por um erro ético que ele mesmo admitia, sem rodeios, quando alguém perguntava. Vivia no apartamento da mãe, trabalhava em pequenos serviços jurídicos que mal pagavam as contas e tinha um histórico de alcoolismo que estava em remissão. Instável, mas em remissão. Era vizinho de infância da família Mota. Encontrou Joana na calçada em frente à prefeitura com uma pilha de documentos debaixo do braço e uma expressão que ele reconheceu. A de quem está começando a entender que o sistema foi feito para cansar antes de ajudar. Ele perguntou o que estava acontecendo. Ela contou. Ele pediu para ver os papéis. Ela hesitou. Não por desconfiança, mas porque estava acostumada a resolver as coisas sozinha. Depois entregou. Nelson ficou em silêncio, lendo por alguns minutos ali mesmo na calçada, com o sol batendo na nuca. Depois disse, isso aqui tem problema. Deixa eu olhar com calma. Não prometeu nada. Pegou os documentos e foi embora. Joana voltou para a fazenda sem saber o que esperar. 3 dias depois, Nelson ligou. Tinha encontrado 2 irregularidades. A denúncia não tinha protocolo de origem registrado corretamente, o que a tornava formalmente inválida como base para o auto. E o prazo de notificação prévia exigido por lei não havia sido respeitado. Além disso, o auto tinha sido lavrado num sábado à tarde, fora do horário normal do fiscal responsável. Incomum o suficiente para levantar questão. Joana ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou, e isso resolve? Nelson disse que ia tentar. Entrou com recurso administrativo na segunda-feira. Em 10 dias, o auto foi derrubado por vício de forma, as atividades liberadas. Joana recebeu a notícia numa tarde e ficou parada por um momento no meio do terreno, olhando para as aves no cercado. Respirou fundo, não comemorou em voz alta, voltou a trabalhar. Mas enquanto ela respirava aliviada, Silvio recebia a mesma notícia pelo telefone. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse para quem estava na linha, tudo bem, muda o plano. O novo movimento foi mais silencioso e mais letal. Silvio visitou os 3 principais compradores do mercado local, o dono do açougue maior da cidade, o gerente do supermercado da Avenida Central e o responsável de um atacadista regional. Com cada um, a conversa foi diferente no tom, mas idêntica no recado. Quem compra de Joana Mota cria problema com o fornecimento dele. Não era ameaça direta, era uma observação. Do tipo que homens como Silvio fazem com naturalidade e que os outros entendem sem precisar que ninguém explique 2 vezes. Os 3 compradores cederam. Joana não soube disso de imediato. Soube quando a primeira leva de frangos estava pronta. 64 aves no ponto certo, criadas no tempo certo, e foi oferecer ao açougue. O dono a recebeu com cordialidade, olhou os frangos, disse que estavam bons, e então olhou para o lado.
Estou bem abastecido no momento. Talvez em outro momento. No supermercado. Não estamos comprando de fornecedor novo agora. No atacadista, nem chegou a falar com o responsável. A secretária disse que podia deixar contato. Ela deixou. Nunca ligaram de volta. Joana voltou para a fazenda no final daquela tarde com 64 frangos prontos e nenhum comprador. Sentou na entrada do galpão, olhou para os animais e ficou quieta por um tempo longo. O prazo da parcela estava a 12 dias. Não havia mais margem para esperar que alguém ligasse de volta. Foi então que ela tomou uma decisão que ninguém havia previsto, nem Silvio, nem Nelson, nem o próprio pai. Se o mercado estava fechado, ela ia direto a quem compra. Joana acordou na sexta-feira de manhã com uma clareza que às vezes só vem depois de uma noite ruim. Ela tinha passado a quinta-feira inteira tentando encontrar uma saída dentro do sistema que a havia fechado. Ligou para 2 mercadinhos menores da cidade. Um disse que já tinha fornecedor. O outro pediu prazo para pensar e nunca mais atendeu. Ficou sentada no final da tarde, olhando para os frangos no cercado, com aquela sensação específica de quem está vendo o tempo escorrer sem conseguir segurar. Mas de manhã, enquanto enchia os bebedouros no primeiro clarão do dia, alguma coisa encaixou. Ela não precisava de intermediário. Ela precisava de comprador. E comprador havia aos montes toda semana, na feira livre de sábado, a 3 quilômetros dali, pagando mais caro por frango industrial embalado em isopor do que ela precisaria cobrar pelo dela, criado solto, alimentado sem ração industrializada, pronto para ir direto da fazenda para a panela. Ela ligou para Nelson naquela noite. Contou o plano. Ele ficou em silêncio por um segundo e disse: "Faz isso." Depois ligou para o pai. Seu Dário ouviu. Perguntou quanto ela precisava para montar a barraca, e quando ela disse o valor, ele disse apenas: "Eu busco você às 5 da manhã." O sábado amanheceu com céu limpo e aquele frio fino de manhã cedo que faz a feira cheirar a café e terra molhada. Seu Dário chegou pontualmente às 5 com o carro emprestado do sobrinho. Os dois carregaram as aves embaladas em silêncio, montaram a barraca num espaço pequeno entre um vendedor de verdura e uma barraca de queijo artesanal e colocaram uma lousa escrita à mão com os preços. Era uma barraca simples. Mesa coberta com toalha plástica azul, as aves organizadas em fileiras, um cartaz feito à mão com letra grande: "Frango caipira, criado solto, Fazenda Novo Horizonte." Às 6:30 da manhã, uma senhora de cabelos brancos parou na frente, inclinou a cabeça para o cartaz e perguntou: "É frango de verdade ou é aqueles de granja?" Joana disse: "Criado solto, senhora, sem ração industrializada." A senhora pegou 2. Ficou ali por 1 minuto ainda conversando, e então chamou a amiga que estava 3 barracas adiante. A amiga veio, pegou 1, chamou outra pessoa. Aos poucos, sem anúncio, sem barulho, uma fila começou a se formar. Seu Dário ficou de pé do lado da barraca com os braços cruzados, olhando a fila crescer com uma expressão que não era bem orgulho ainda. Era algo anterior ao orgulho, como se ele ainda não tivesse autorização interna para sentir aquilo de verdade. Às 8 da manhã, a fila dobrava a esquina da barraca de queijo. As pessoas conversavam entre si enquanto esperavam. Uma mulher mais nova perguntou para a que estava na frente: "O que é isso aqui?" A outra respondeu: "Frango da fazenda, minha filha, daquele de verdade." Uma terceira, que tinha ouvido, virou e disse: "Eu provei o da minha vizinha semana passada. É completamente diferente." A fila cresceu mais. Dona Ruth chegou às 8:30 com um pote de doce de leite que ela tinha feito e não tinha planejado vender, só para ter o que fazer com as mãos. Ficou do lado da filha, ajudando a embalar, atender, trocar troco.
Numa hora em que a fila tinha dado uma pequena pausa, uma cliente mais velha segurou o frango embalado, olhou para Dona Ruth e disse: "Que produto bonito, moça. A criação é sua?" Dona Ruth disse: "É da minha filha." E virou o rosto discretamente para ninguém ver o que estava acontecendo nos olhos dela. Verônica Saraiva apareceu na feira por volta das 9. Ela não havia planejado ir. Tinha ido buscar um pedido de artesanato que uma costureira da feira fazia para ela, um serviço corriqueiro de sábado. Mas quando atravessou o corredor principal da feira e avistou a fila, parou. Ficou olhando de longe por alguns segundos. Depois se aproximou devagar, como quem está passando por acaso. Viu a barraca simples com a toalha plástica azul. Viu o cartaz escrito à mão. Viu Joana atendendo sem parar, trocando bolsa de frango por dinheiro, agradecendo cada cliente pelo nome quando reconhecia, e a fila que não diminuía. Ficou parada por um tempo com o pacote da costureira debaixo do braço, olhando. Ninguém na fila prestou atenção nela. Isso, de alguma forma, doeu mais do que qualquer coisa que ela pudesse nomear. Ela foi embora sem comprar nada e sem falar com ninguém. Antes do meio-dia, tudo tinha sido vendido. Joana fechou a caixa, contou o dinheiro 2 vezes, olhou para o pai e disse o valor em voz baixa. Seu Dário ficou quieto por um momento. Depois disse: "Dá para pagar a parcela?" Ela disse: "Dá, e sobra." Ele assentiu com a cabeça, devagar, como se estivesse registrando aquilo em algum lugar dentro de si, onde guarda as coisas que importam. Na semana seguinte, Joana voltou à feira com o dobro. A fila voltou. Na terceira semana, uma professora da escola municipal que tinha comprado na primeira semana perguntou se ela fornecia para a merenda escolar. Joana disse que poderia. A professora disse que ia passar o contato para a diretora. O contrato com a merenda escolar foi um processo licitatório público. Silvio soube quando já estava assinado. Ficou olhando para o documento que alguém lhe mostrou e não disse nada por um tempo. A merenda era pequena em volume, mas o que ela representava era grande demais para ignorar. Joana estava ganhando legitimidade, estava ganhando nome. Estava ganhando raiz na cidade, e raiz é o que mais demora para arrancar. Silvio convocou Hélio Brandt para uma reunião naquela semana. A conversa foi mais tensa do que as anteriores. Hélio disse que o processo de assumir a dívida precisava ser acelerado, que se Joana continuasse pagando as parcelas em dia, a janela para agir ia fechar. Silvio ouviu, olhou para o gerente por um momento e disse: "Então acelera." O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que havia um terceiro par de olhos no processo. Nelson Figueira tinha pedido a um contato no banco uma cópia informal dos registros de movimentação da dívida de Joana. O que ele encontrou nos documentos o fez sentar na beira da cama por um longo tempo, olhando para o papel com uma expressão de quem acabou de entender que o problema é muito maior do que parecia. Ele ainda não tinha certeza do que fazer com aquilo, mas sabia que precisava contar para Joana antes que Silvio fizesse o próximo movimento. E Silvio já estava planejando. Nelson demorou 2 dias para marcar a conversa com Joana. Não porque estava com dúvida sobre o que encontrou. Estava com dúvida sobre como contar. Havia uma diferença enorme entre dizer "Silvio está de olho na sua dívida" e dizer "Silvio já tem um acordo para tomar sua fazenda e o gerente do banco está no meio disso." A primeira era uma suspeita. A segunda era uma bomba. E bombas, quando jogadas sem preparo, às vezes derrubam a pessoa errada. Ele foi até a fazenda numa terça-feira à tarde. Joana estava no galpão organizando a produção da semana seguinte. Nelson sentou num banco de madeira encostado na parede, colocou a pasta no colo e contou tudo devagar, sem dramatizar, como advogado que aprendeu que clareza é mais útil do que emoção.
Silvio Saraiva tinha um acordo informal com Hélio Brandt para assumir a dívida do financiamento de Joana assim que ela atrasasse uma parcela. Na prática, isso significava que Silvio viraria o credor dela. E credor escolhe os termos da cobrança. Com os termos certos, podia forçar a execução da dívida antes do prazo natural, acionar bloqueio judicial da propriedade e absorver a fazenda pelo valor de mercado desvalorizado, bem abaixo do que ela valeria depois de tudo que Joana havia construído. Joana ouviu sem interromper. Quando Nelson terminou, ficou em silêncio por um tempo olhando para o chão do galpão. Depois perguntou: "Quanto tempo eu tenho?" Nelson disse: "Enquanto você pagar em dia, ele não consegue agir. Mas ele está pressionando Hélio para acelerar o processo de transferência da dívida, independente do atraso. Se conseguir aprovação no Banco Central para isso, ele não precisa mais esperar você atrasar." Joana ficou quieta de novo. Depois disse: "E tem como impedir?" Nelson disse que estava trabalhando nisso, mas que precisava de tempo, e que tempo era exatamente o que eles tinham menos. Naquela noite, Joana ficou sozinha na sede. O pai tinha ido embora antes do anoitecer. Dona Ruth tinha ligado mais cedo, perguntando se ela ia jantar em casa. Joana disse que não, que tinha coisa para resolver. Desligou o telefone, aqueceu o que sobrou do almoço no fogareiro e comeu em pé, encostada na pia, olhando pela janela, sem ver nada de específico lá fora. Depois, foi para a varanda e ficou sentada no degrau com os joelhos dobrados para o peito. Ali, pela primeira vez desde o começo de tudo, Joana chorou. Não foi um choro bonito nem silencioso. Foi o tipo de choro que vem quando o corpo decide que não aguenta mais carregar tudo em pé. Ela chorou pelo carro do pai, que não voltava mais, pelo colchão no chão das primeiras semanas, pelas noites sem energia elétrica, pelas mãos rachadas, pelas parcelas que consumiam tudo que a feira rendia antes mesmo de ela conseguir guardar qualquer coisa, pelo peso de saber que havia pessoas esperando que ela falhasse e que uma delas tinha poder suficiente para fazer isso acontecer, mesmo que ela fizesse tudo certo. Ela não chorou de fraqueza. Chorou do peso de tudo junto, que é diferente. Ficou assim por um tempo que não soube medir. Depois, enxugou o rosto com a manga da camisa. Respirou fundo e ficou olhando para o terreno escuro à frente. Foi quando ouviu o portão ranger. Cido Ferreiro estava parado na entrada com uma lata de café na mão e uma expressão de quem passou tempo demais ensaiando o que ia dizer e ainda não tinha certeza se estava pronto. Era quase 9 da noite. Joana olhou para o homem por um segundo, sem entender. Cido olhou para ela, viu os olhos vermelhos, não comentou. Levantou a lata de café como quem oferece e disse, com a voz rouca de quem não fala muito: "Fiz café, sobrou." Joana deixou ele entrar. Os dois sentaram na varanda com as xícaras quentes nas mãos. Por um tempo nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era diferente do silêncio de antes. Não era mais hostilidade. Era o silêncio de dois cansados que não precisam fingir que estão bem. Então, Cido disse: "Eu perdi minha terra faz 22 anos." Joana olhou para ele. Ele continuou devagar, olhando para frente, como se estivesse contando para o escuro e não para ela. Tinha uma propriedade pequena, de herança do pai. Boa terra, bem localizada, divisa com uma área que Silvio Saraiva queria naquela época para ampliar o pasto. Cido não queria vender, então começaram os problemas. Primeiro, uma notificação da prefeitura por suposta irregularidade no uso da terra. Depois, dificuldade no banco para renovar o crédito rural. O gerente da época sempre tinha um motivo novo para travar o processo. Depois, uma dívida pequena que foi crescendo com juros que ele não entendeu direito como tinham sido calculados. Num prazo de 2 anos, perdeu tudo.
A fazenda foi a leilão por um valor que não cobriu nem metade do que ele devia. Silvio comprou. Cido ficou olhando para aquela terra pelo resto da vida do outro lado da cerca. Joana ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela perguntou com cuidado: "Você tem algum documento disso?" Cido a olhou de lado. Depois disse: "Guardei tudo. Nunca soube o que fazer com esses papéis. Acho que agora eu sei." Ele foi buscar no dia seguinte. Trouxe uma caixa de sapato fechada com elástico, com documentos amarelados dentro, organizados com um cuidado que dizia que aquele homem nunca tinha esquecido, mesmo fingindo que tinha. Notificações, correspondências do banco, contratos, registros de pagamento com datas e valores que não fechavam com o que havia sido cobrado. Nelson ficou 2 horas analisando os documentos na mesa da cozinha da sede. Quando levantou os olhos da última folha, olhou para Joana e disse: "Isso não é só a história do Cido." Ele explicou. O padrão era idêntico ao que estava sendo feito com ela. Mesmos passos, mesma sequência, mesmo envolvimento do banco. E se Cido tinha passado por isso, outros tinham passado também. Nelson passou os dias seguintes fazendo contatos discretos, puxando registros, conversando com pessoas que tinham perdido propriedades na região nas últimas 2 décadas. O que encontrou fez o estômago virar. 11 famílias, 11 histórias diferentes com o mesmo roteiro por baixo. Notificação fabricada, crédito travado, dívida inflada, leilão abaixo do valor. Silvio comprando. 11 famílias que perderam tudo e nunca entenderam direito por quê. Algumas haviam saído da cidade. Outras ainda moravam ali, em casas de aluguel, passando na frente de terras que um dia foram suas, sem ter coragem de olhar. Nelson sentou na frente de Joana, com tudo organizado numa pasta e disse: "Isso aqui é grande demais para a prefeitura resolver. Precisa ir para cima." Joana ficou olhando para a pasta por um momento. Depois olhou para Cido, que estava encostado na parede do galpão com os braços cruzados, esperando. Ela disse: "Então vai para cima." Mas antes que qualquer movimento fosse feito, alguém avisou Silvio que Nelson Figueira estava fazendo perguntas. E Silvio, pela primeira vez desde o começo de tudo, parou de tomar o café da tarde com calma. Silvio Saraiva não era homem de se agitar. Em 58 anos, havia passado por situações que teriam quebrado pessoas mais frágeis. Dívidas nos anos difíceis, um sócio que tentou traí-lo, um processo trabalhista que durou quase 1 década. Saiu de tudo sem arranhão visível. Não porque tinha sorte, porque sempre soube exatamente quanto de pressão aplicar, em quem e na hora certa. Mas quando o recado chegou, que Nelson Figueira estava fazendo perguntas, conversando com ex-proprietários, pedindo documentos antigos, Silvio sentiu algo que não sentia faz tempo. Não era medo. Era o reconhecimento de que alguém havia encontrado o fio certo para puxar. Ele chamou Hélio Brandt para uma conversa naquela mesma noite, fora do banco, num lugar sem câmera e sem funcionário por perto. Disse a Hélio que precisava que o processo de transferência da dívida de Joana fosse finalizado com urgência. Hélio disse que estava tentando, mas que havia uma auditoria interna em andamento no banco e que mexer em contratos naquele momento podia chamar a atenção errada. Silvio olhou para ele por um tempo sem falar. Depois disse: "Você está me dizendo que não consegue?" Hélio disse que não era isso, que precisava de mais alguns dias. Silvio foi embora sem se despedir. Naquela noite, deitado no quarto da casa grande, com as janelas fechadas, ele pensou pela primeira vez na possibilidade de que aquela garota podia ser um problema real. Não a fazenda, a garota. Porque fazenda se resolve com dinheiro e pressão. Mas gente com documentos, com um advogado que não tem nada a perder e com uma história que a cidade inteira está começando a acompanhar, isso é diferente. Ele decidiu que ia conversar com Nelson diretamente. Nelson recebeu o recado por um intermediário.
Silvio Saraiva queria uma conversa informal, só para entender o que estava acontecendo, sem advogado, sem formalidade. Uma conversa de homens. Nelson ficou olhando para a mensagem no celular por um tempo. Depois ligou para Joana e contou. Ela ficou em silêncio, então disse: "Vai, mas não sozinho." Nelson foi acompanhado de um colega de profissão que devia um favor a ele desde os tempos da capital. Os dois se sentaram numa mesa de restaurante com Silvio numa tarde de quarta-feira. Silvio estava sozinho, terno, sem gravata, expressão de quem veio resolver e não brigar. Ele foi direto ao ponto. Disse que sabia que Nelson estava levantando questões sobre negócios antigos, que entendia que havia percepções equivocadas sobre como algumas transações haviam ocorrido no passado, e que estava disposto a fazer uma proposta a Joana Mota. Comprava a fazenda pelo dobro do valor que ela havia pago, quitava o financiamento e ela saía sem dívida, com dinheiro no bolso e sem dor de cabeça. Era uma proposta generosa, e os dois sabiam por que ela era generosa. Nelson disse que ia transmitir, agradeceu o café, levantou e foi embora. Joana ouviu a proposta naquela mesma noite. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Não." Nelson não argumentou. Esperava aquela resposta. O que Silvio não sabia era que, enquanto ele tentava negociar, Nelson já havia enviado a pasta completa, os documentos de Cido, os registros das 11 famílias, as inconsistências nos contratos bancários, para uma autoridade reguladora financeira em instância estadual. Não era o caminho mais rápido, mas era o caminho que não podia ser bloqueado com uma ligação para o prefeito ou uma conversa num restaurante. A resposta veio em forma de uma carta formal endereçada ao banco, solicitando esclarecimentos sobre irregularidades apontadas em contratos de financiamento rural no município de Cruzeiro do Vale nos últimos 20 anos. Hélio Brandt recebeu a carta numa manhã de segunda-feira e ficou pálido antes de terminar o primeiro parágrafo. Ele ligou para Silvio imediatamente. A conversa foi curta e tensa. Silvio disse para ele manter a calma, que era procedimento de rotina, que ia passar. Hélio disse que não era rotina e que havia nomes nos documentos, os dele inclusive, ligados a operações que não resistiam a uma auditoria séria. Que se aquilo fosse a fundo, ele respondia pessoalmente. Silvio desligou o telefone. Ficou sentado no escritório da fazenda por um tempo, olhando para a janela. Depois, ligou para o advogado mais caro que conhecia, de uma cidade maior, que havia resolvido problemas maiores do que esse no passado. O advogado ouviu o resumo da situação e disse, com a segurança de quem já viu esse tipo de processo de perto: "Carta de solicitação de esclarecimento não é abertura de inquérito, é protocolo. Com a documentação certa, a gente responde e o processo é arquivado em 60 dias. Já fiz isso 10 vezes. Silvio desligou o telefone com outra expressão. Mais calma. 2 dias depois, o advogado protocolou uma resposta formal densa, com pareceres técnicos e documentos que justificavam cada operação dentro de uma narrativa cuidadosamente construída. Era o tipo de resposta que confunde quem não tem estrutura para contestar. Burocracia como escudo. Nelson recebeu uma cópia da resposta e ficou lendo em silêncio por um tempo. Depois ligou para Joana e disse com cuidado: "Ele tem um advogado bom. A resposta deles é forte no papel." Houve uma pausa. Então completou: "Mas tem um problema. Eles responderam com documentos que contradizem o que o Hélio já entregou. E isso não foi erro, foi desespero." Ficou sentado no escritório da fazenda por um tempo, olhando para a janela com o silêncio de quem está recalculando tudo. Pela primeira vez em décadas, os números não fechavam do jeito que ele queria. Hélio Brandt durou 3 semanas antes de procurar um advogado por conta própria. O que o advogado dele disse foi simples. A posição de Hélio era a mais exposta de todas. Silvio tinha dinheiro para segurar um processo longo. Hélio
Não tinha. E os documentos que Nelson havia apresentado colocavam o gerente como o elo operacional de tudo, o que tecnicamente o tornava mais vulnerável do que o homem que havia dado as ordens. Hélio pediu colaboração com a investigação em troca de redução de responsabilidade. Entregou e-mails, entregou registros internos, entregou a memória de conversas que ele havia documentado por precaução ao longo dos anos, numa pasta, num HD externo que ficava num armário da casa dele. Seguro que ele achava que nunca precisaria abrir. Quando Nelson recebeu o conteúdo daquela pasta, ficou sentado na frente do computador por um longo tempo sem falar. Depois ligou para Joana e disse: "Acabou para ele." Joana perguntou: "Tem certeza?" Nelson disse: "Tem coisas aqui que ele não consegue explicar com nenhuma história." A cidade começou a sentir que algo estava acontecendo antes de qualquer confirmação oficial. Eram sinais pequenos. O carro de Silvio, que parou de aparecer nos lugares de sempre. Verônica, que cancelou um evento que havia divulgado. Hélio Brandt, que tirou licença médica do banco sem aviso prévio. Cruzeiro do Vale era pequena o suficiente para que ausências falassem mais alto do que palavras. Na feira do sábado seguinte, uma mulher mais velha que comprava frango de Joana toda semana chegou na barraca e disse, sem que ninguém tivesse perguntado: "Ouvi dizer que o Silvio está com problema sério." Joana não confirmou nem negou. Disse que não sabia de nada e agradeceu a compra. Mas quando a mulher foi embora, seu Dário, que estava do lado, olhou para a filha com aquela expressão que pais têm quando percebem que o filho sabe mais do que está dizendo. Joana olhou de volta. Os dois ficaram assim por um segundo. Depois, ela virou para atender o próximo cliente. Naquela noite, Silvio Saraiva ficou sozinho no escritório da Fazenda Grande, com os documentos da investigação espalhados na mesa, tentando encontrar uma saída que não existia mais. O homem que havia esperado pacientemente a vida toda, que havia deixado os problemas amadurecerem antes de agir, que nunca havia perdido uma disputa em décadas, estava olhando para um tabuleiro onde todas as peças tinham virado contra ele. E do lado de fora, a noite em Cruzeiro do Vale estava quieta. Quieta do jeito que fica quando alguma coisa grande está prestes a cair. A notícia se espalhou por Cruzeiro do Vale numa manhã de quinta-feira. Devagar no começo, como toda notícia grande que as pessoas ainda não sabem se acreditam. Alguém no banco tinha ouvido alguma coisa. Alguém na prefeitura tinha visto um documento que não deveria ter visto. E numa cidade pequena, essas coisas chegam na padaria antes do café esfriar. O que se confirmou nos dias seguintes foi isso. Silvio Saraiva estava sendo investigado por um conjunto de irregularidades em contratos de financiamento rural ao longo de 2 décadas. Hélio Brandt havia colaborado com a investigação e estava respondendo administrativamente pelo seu papel nas operações. As propriedades de Silvio entraram em bloqueio judicial enquanto o processo corria. Não havia julgamento ainda, não havia sentença. Mas havia algo que, para uma cidade do tamanho de Cruzeiro do Vale, pesava mais do que qualquer tribunal. O nome de Silvio Saraiva estava em documentos oficiais ao lado de palavras que ele havia passado a vida inteira convencendo as pessoas de que jamais se aplicariam a ele. Silvio não saiu na rua nos primeiros dias. Ficou na Fazenda Grande com os advogados entrando e saindo, telefone sempre na mão. Expressão fechada. O vereador que votava como ele mandava parou de atender as ligações. O prefeito, que havia facilitado as vistorias fabricadas meses antes, pediu exoneração antes que qualquer investigação chegasse até ele, o que não o livrou de responder administrativamente depois. Mas era o tipo de cálculo que homens assim fazem quando sentem o chão se mexer. A fazenda de Silvio, que havia sido construída sobre décadas de expansão silenciosa, estava paralisada. Os funcionários trabalhavam sem saber se iam receber no fim do mês.
O gado estava lá, mas o dono não tomava decisão nenhuma. Era como ver uma engrenagem grande que perdeu o eixo central. Tudo ainda de pé, mas nada funcionando. Verônica sumiu sem avisar. Numa manhã de terça-feira, o apartamento dela estava fechado e o carro importado havia sido vendido. Ninguém soube dizer exatamente quando ela foi embora. A cidade notou a ausência com aquela indiferença específica, reservada para quem sempre foi grande demais para ser lembrado quando para de ser conveniente. O perfil dela nas redes ficou parado. O último post sendo a foto na fazenda do pai, com a legenda "Isso é o que uma fazenda de verdade parece". Uma ironia que continuou sendo entregue para estranhos por meses, sem que ninguém envolvido precisasse fazer nada. Cido Ferreiro soube do bloqueio judicial numa tarde enquanto estava na varanda de casa. Ficou quieto por um tempo longo, olhando para o terreno do outro lado da cerca, o mesmo terreno que havia sido dele, que havia visto todos os dias por 22 anos, sem conseguir olhar de frente. Ele não comemorou. Não ligou para ninguém. Foi até a cozinha, fez café, voltou para a varanda e ficou sentado até anoitecer. Semanas depois, como parte do acordo judicial envolvendo os bens bloqueados de Silvio e as indenizações devidas às famílias lesadas, Cido recebeu uma compensação financeira. Não era o equivalente à terra, não devolvia os anos perdidos, mas era o reconhecimento formal de que o que havia acontecido com ele havia acontecido de verdade, que não era má sorte nem incompetência dele, e que alguém havia finalmente colocado isso no papel com carimbo e assinatura. Ele começou a visitar a fazenda Novo Horizonte semana a partir daí. Chegava sem avisar. Ficava um tempo ajudando no que fosse necessário. Tomava café e ia embora. Sem a hostilidade de antes. Sem a lata que ele havia trazido naquela noite como desculpa para aparecer. Só a presença que havia se tornado, sem que ninguém precisasse nomear, uma forma de afeto. Nelson Figueira passou os meses seguintes mais ocupado do que havia estado em anos. O caso havia chamado a atenção de outros pequenos produtores rurais da região que tinham histórias parecidas e nunca tinham tido com quem falar. Ele começou a atender esses casos, alguns de graça, outros pelo que as pessoas podiam pagar, que nem sempre era muito. Havia encontrado no trabalho algo que o alcoolismo havia apagado por um tempo, a sensação de que o que ele fazia importava. Não era redenção de filme. Não havia virado outra pessoa do dia para a noite. Ainda tinha dias difíceis. Ainda havia noites em que o peso antigo batia mais forte. Mas havia também dias em que ele chegava ao escritório improvisado no quarto da mãe e encontrava uma pilha de documentos esperando e sentia que estava exatamente onde precisava estar. Seu Dário comprou um carro. Não era novo. Era um usado de 3 anos, cor prata com ar-condicionado que funcionava e banco sem rasgado. Ele foi buscar numa cidade vizinha numa manhã de sábado, sozinho. Pagou à vista com o dinheiro que Joana havia insistido em devolver a ele nos meses anteriores, parcelado toda semana sem ele pedir. Na tarde daquele mesmo sábado, ele chegou com o carro na fazenda Novo Horizonte. Parou na entrada, desceu, ficou de pé do lado do carro, olhando o terreno por um tempo. A sede reformada, o galpão ampliado. Os funcionários trabalhando, 2 deles filhos de famílias que Silvio havia arruinado anos atrás, que Joana havia contratado quando soube das histórias deles. As cercas que ele próprio havia ajudado a remendar no começo, substituídas agora por estrutura nova. Ficou em silêncio por um tempo longo, exatamente como havia ficado naquela tarde com a enxada na mão, meses atrás. O mesmo silêncio. Só que desta vez, com outro peso dentro. Joana saiu do galpão, viu o carro, viu o pai parado e caminhou até ele. Ficaram os 2 na entrada da fazenda, olhando para o terreno juntos, sem dizer nada, como já tinham feito antes e como fariam outras vezes.
Depois, seu Dário disse, sem virar para ela. Tá bonito, ela disse. Tá. E foi o suficiente. Dona Ruth parou de lavar roupa dos outros. Não foi uma decisão anunciada. Foi uma manhã em que ela simplesmente não foi buscar o cesto da vizinha de cima e foi direto para a horta de Joana, que precisava de mãos para o plantio da semana. Ela trabalhou a manhã inteira, almoçou na sede com a filha, voltou para casa à tarde com terra nas mãos e um cansaço diferente no corpo. O tipo de cansaço que não pesa. Não voltou mais para o varal dos outros. Na última tarde, Joana estava na varanda da sede quando o sol começava a baixar. Tinha um caderno no colo. Estava fazendo anotações sobre o plantio da próxima estação. O que expandir, o que testar, quanto de área ainda não estava sendo usada e podia ser aproveitada. Era o mesmo caderno de sempre, comprado numa papelaria barata da cidade com a capa amassada de tanto uso. Ela não estava pensando em Silvio, não estava pensando em Verônica, não estava pensando na noite em que havia chorado sozinha na varanda, ou no auto de infração, ou nos frangos que não tinham comprador. Essas coisas tinham acontecido. Tinham peso, mas não eram o que cabia no caderno. O caderno tinha páginas com anotações, tinha planos, tinha números que fechavam de um jeito que ela entendia. Era a mesma Joana que havia dormido no colchão no chão, que havia vendido o carro do pai e carregado esse peso por meses, que havia aprendido a criar frango, assistindo vídeo com internet no limite e a fazer cerca com arame enferrujado encontrado no fundo de um galpão abandonado. Só que agora o caderno tinha mais páginas escritas do que em branco. E para quem cresceu ouvindo que gente pobre não sonha, apenas sobrevive, isso era o suficiente. Era mais do que o suficiente.